Nesse vídeo, vou fazer uma análise sobre o tráfego do BTV. Então, o que é o BTV? Ele é um set-top box com recurso de IPTV e outros aplicativos. Então, ele tem esse formato aqui, tem um hardware dedicado, tem um Android rodando aí, possui conectividade Bluetooth, mas também tem por cabo, tem uma CPU aqui razoável. Bom, muito bem. Então, ele é basicamente um celular, certo? O que ele fornece? Então, esse caso aqui, o BTV 13. Vivo TV Vitalício. O D1 Vídeo sob demanda vitalício. My Family, um aplicativo de cinema. Além de outras coisas aqui relacionadas a suporte, canais adultos, bom, conteúdo de programação infantil. Beleza. Aí começa o problema aqui. Sky Gato, Gatonet, Cabonet via cabo. Você pode assistir todos os canais de satélite sem nenhuma mensalidade. Então, IPTV, assistir TV tornou-se também uma das formas mais simples de reunir a família em casa. Tá, legal. Beleza. Então, o que temos aqui? Sem dizer, né? Então, o que é esse set-top box? Geral, isso aqui é uma categoria geral, certo? Que se encaixam, por exemplo, Chromecast, Apple TV. Então, isso aqui não tem nada de problema. Isso aqui não tem nenhuma coisa ilegal em relação a ser um set-top box. O problema é as aplicações que estão disponibilizadas dentro desses hardwares ou em aplicações que podem ser colocadas no Smart TV, por exemplo, que fazem acessos a canais de TV que são pagos. Então a minha ideia aqui que eu fiz uma análise de como se comporta em rede esse tipo de dispositivo, que é mais ou menos uma ideia geral. O set-top box é categoria geral. Muito bem. Como é que é essa arquitetura, então? Como é que funciona serviços similares, certo? Não é exclusivamente do BTV. Funciona assim. Se tem isso aqui também não é ilegal, certo? Um encoder desse aqui não é ilegal. De novo, a questão é: isso aqui é um serviço usado em hotéis, em navios, em pousadas, para repassar sinal de TV ou serviços de qualquer coisa de qualquer natureza, né? Pode se alugar filmes, etc., dentro do ambiente fechado. Mas então, se tem uma assinatura dos canais via satélite normalmente, então existem aqui equipamentos que recebem esse sinal, repassam para um encoder, um vídeo encoder. O que esse cara faz? Ele pega os canais aqui, utiliza protocolos de streaming. O que o BTV, por exemplo, usa é o SRT, mas pode ser UDP puro, pode ser RTP, bom, vários protocolos de streaming. Então, esse aqui é o processo. Muitas vezes esses dois caras aqui, ó, esses dois aqui estão juntos, são uma única caixa. A partir dessa codificação, o envio desses streamings aqui, então, imagine que cada canal aqui é um streaming de vídeo. Então, vai ter uma porta enviando para um servidor. E esses set-top box conectam aqui. Então, o que se enxerga aqui nessa nuvem toda? Essa comunicação daqui para cá, ela é visível tranquilamente. Agora, esse envio daqui para cá, ele não aparece, por exemplo, na ponta aqui.
Então, é como se fosse uma hierarquia. Existem codificadores espalhados aí pelo mundo inteiro, mais uma multiplicidade de servidores que seriam como se fossem gateways, ou servidores de stream, e essas caixinhas aí conectam nesses caras. Então, normalmente estão em serviço de nuvem e por aí vai. Aqui tem um outro exemplo da mesma estrutura. Então, percebam que a origem aqui ela pode ser diversa. Então, pode ser um streaming que é codificado, certo? Tanto vai ter o receptor, no caso aqui de satélite, vai ser enviado para um servidor. Então, pega o canal lá, codifica ele, disponibiliza para as pontas acessarem. Então, no caso de um hotel aqui, é possível fazer coisas mais inteligentes. Por exemplo, usar o protocolo IGMP, ou seja, usar multicast e jogar esse sinal pela rede em apenas um streaming para todas as pessoas que estiverem acessando. O que é, na verdade, então, o que tem dentro desse setup box aqui? Setup box tem um APK, ele tem um aplicativo com as configurações prévias para poder conectar nesses servidores aqui que estão espalhados na internet. É isso que é a arquitetura básica. Então, se faz a captura dos canais normalmente por satélite, codificação em streaming de vídeo e se distribui em servidores. Aqui tem um exemplo de uma configuração desses encoders. Então se pega um canal. Então isso aqui seria o satélite, a configuração do satélite nesse codificador. E depois se tem a relação desse canal para um envio por streaming. Aqui está se usando multicast por acaso. Mas aqui poderia ser o IP de um servidor que vai repassar isso para as pontas, para os clientes. E aí os protocolos podem ser usados, né? Então depende do equipamento que está se usando aqui. Então é assim que se faz a distribuição desses canais, né? Muito bem. Então a configuração do encoder é mais ou menos dessa forma. Pode-se botar lá um logo do canal, qual é o IP e a porta para enviar esse streaming aqui, depois de coletar do satélite. Aqui tem escolha dos canais de satélite. Então, Thunder Configuration são do satélite, são os canais aqui. Então, se extrai essas informações e se codifica. Esse é o nome, né? É um encoder. Então, vai ter algo assim. Cada canal aqui vai ter uma identificação. Aqui são grupos multicast, mas poderiam ser unicast e o envio para um servidor. Então, tem uma programação que é feita aqui. Se coloca números nos canais. Bom, isso aqui vai fazer sentido para o aplicativo que vai ler isso aqui depois. Então, essas descrições aqui elas vão aparecer no menu lá para o usuário. Ó, escolha o canal tal aqui. Quando ele escolhe o canal tal, ele está caindo num streaming específico. Muito bem. E aqui um exemplo de um aplicativo. Isso aqui é uma empresa mesmo que vende isso, uma empresa russa. Isso aqui é a interface mesmo. Então, tendo esse codificador, tendo um plano pago legitimamente, não há problema nenhum, não tem nada de ilegal aqui. O problema é que se faz a distribuição dos canais de forma deliberada e sem consentimento das operadoras. Essa é a natureza desse negócio aqui. Mas o hardware em si, os protocolos, não tem nada que ver. Então a captura de tráfego como é que foi feita? Então, para analisar esse tráfego aí, foi realizada a captura num ambiente residencial, foi usado o recurso de espelhamento de porta.
numa RB da MikroTik aqui, RB2011. Vai ter um diagrama mostrando. Foi usado TCP dump para capturar com o filtro do IP da interface do BTV. Nesse caso era esse IP aqui, o IP interno. Então era assim. Foi feito dessa forma. O IP desse cara aqui. Se colocou essa RB na saída aqui do uplink do switch e lá na ligação da ONU aqui para acessar a internet e se espelhou então a porta do switch aqui nessa porta para ser capturado o tráfego. Foi dessa forma então foi feita essa captura. Então uma análise de tráfego aqui. Como é que foi o uso do BTV para se fazer essa captura? Então foram feitos acessos de diversos canais, de diversas origens. Então canais são abertos, canais fechados por assinatura. Acesso na qualidade de HD e de 4K. Na verdade esse 4K aqui é mais ou menos, certo? Na verdade não é tanta qualidade assim. O BTV estava conectado por cabo, não é rede sem fio. E foi usada a ferramenta Wireshark para fazer análise de tráfego. O tempo de captura foi relativamente curto, mas não há necessidade de fazer mais que isso aqui para ver a operação. A data aqui foi em 24 de junho e levou 11 minutos. Aqui tem um resumo da captura. Então, quantidade de pacotes, 174 mil. O tempo aqui, os 11 minutos. Quantidade de pacotes, média, né, de pacotes por segundo, 258. Tamanho médio de pacote, 1107. Total de bytes aqui deu 192 MB. A média de largura de banda, isso aqui é interessante, não chegou a 3 MB. Então, é mais ou menos por aí a média de consumo de um streaming, ou seja, de um canal. Agora vai ver mais especificamente. Aqui é o exemplo de canais chamados 4K, estão em vermelho aqui, e os HD. Então, teoricamente, 4K tem qualidade melhor. Tudo depende do codificador, né? Mas reparem aqui que um canal 4K é por volta de 3 MB. E um canal HD por volta de 2,5 MB, 2 MB, algo desse tipo. Então, acontecendo alguns picos aqui de 4 MB. Mas é isso. Então, o consumo é baixo. Vamos pensar. 4 megabits é baixo. Que mais? Protocolo IPv4. Nenhum fluxo foi identificado com IPv6. Protocolo UDP para transmissão de streaming de vídeo. Então, usa-se UDP. As portas mais utilizadas na captura são portas altas. Então, depende, né, claro, dos canais, porque essas portas aqui são portas que elas vão ser anunciadas e elas são dinâmicas. Os servidores são distribuídos, depois a gente vai ver uma análise mais para frente aqui, em diversos locais do mundo e com portas diferentes. Então, toda vez que se faz uma atualização do BTV, né, da caixinha ali, ele busca os links para esses canais. E essas portas aqui elas vão ser normalmente altas. Então, acima de 30 mil normalmente. Tudo DP. Então, a predominância aqui do que foi capturado, IPv4 100% e UDP 98,6%. Tem casos onde o dispositivo faz ping para verificar se o servidor de mídia está ativo naquela porta que foi anunciado. Então, se não está, vai dar lá um destino inalcançável, ele vai tentar um novo servidor. Então, essa é uma forma que ele faz para saber se está ativo ou não um servidor para poder disponibilizar um canal. Muito bem. Então, as portas mais usadas para envio dos streamings são portas altas, são portas
Nos codificadores, nos manuais de codificadores, é orientado isso, né? São portas acima de 30.000. Isso está lá na documentação, mas isso aqui não é obrigatório, né? O protocolo que foi identificado foi o SRT, Secure Reliable Transport. Esse cara aqui é um protocolo que ele não tem uma RFC ainda definida. Ele funciona em cima do UDP. Então, ele é um protocolo similar. Isso aqui é um protocolo similar ao RTP. Usado em VoIP, usado em vídeo. Então ele fica, a ideia dele é tornar o UDP confiável. Então ele fica aqui, ó, uma camada, vamos dizer, entre o transporte e a aplicação. Ele fica aqui, ó. Então essas portas utilizadas aqui, ó, 14.000, 14.400 alguma coisa, 34.000, quantidade de pacotes. Esses caras aqui foram os canais utilizados. Ó. Então são portas aqui diversas. Isso é muito ruim para quem quer fazer um bloqueio, por exemplo, né? E aqui nós temos o conteúdo desses pacotes. O SRT, o protocolo SRT, ele possui criptografia. Então, ele pode usar criptografia ou não. Nesse caso aqui não está usando. Está em aberto aqui. E aqui tem, ó, o padrão do envio do vídeo. Isso aqui é um formato bem conhecido. Usa MPEG. O MPEG TS para enviar as mídias. Então é assim que está acontecendo a transmissão do canal. Então esse protocolo SRT é de código-fonte aberto, utiliza o DP na camada de transporte, ele implementa reconhecimento de pacotes na camada de aplicação. Então esse cara aqui ele tem um reconhecimento se o pacote foi recebido. Então ele tenta usar a melhor parte do TCP junto com o DP. Isso já foi tentado nesse protocolo aqui, ó, SCTP, que não pegou muito aí. Então isso aqui é como se fosse um fórum de fabricantes aí, SRT Alliance, que para definir a compatibilidade de dispositivos. Isso aqui não é em larga escala ainda, tem uma RFC em draft que não andou muito para frente, aí são duas empresas que estão à frente disso. Então esse cara não está ainda padronizado. O VLC, o Videolan, tem suporte ao SRT, quem quiser dar uma olhada. Então ele quis pegar a melhor parte dos dois lados aí, tanto do DP quanto do TCP, e fazer algo que tenha retransmissão, por exemplo. Portas que utilizam esse protocolo. Na realidade, qualquer coisa. Acima de 1025 até o limite. Então isso aqui é um problema quando a gente quer identificar esse protocolo. Outra coisa, é possível enviar um envio, né, um envio de um streaming para múltiplos decodificadores? Não, não é possível. Então aqui ele não suporta multicast. Aí tu vai ter que ter um intermediário, que é esse gateway server. Por isso que aquele equipamento que pega os canais do satélite, ele joga para os servidores e dos servidores possibilitam então as conexões de milhares, né, desses STBs aí, set-top box. E ele possui criptografia. Então, tem aqui um campo que define criptografia. Ele usa AES
256, se eu não me engano. Não é uma supercriptografia, né? Mas já é uma proteção. Os anúncios dos canais e os servidores disponibilizam. Então, assim, ó, o que acontece aqui? São enviados pacotes UDP com a descrição e os links dos servidores para cada canal. Então, esses indexadores, vamos chamar assim, possuem os arquivos do tipo M3 U8, que é como se fosse um playlist. O 8 aqui é de UTF-8, por causa dos acentos, né? E são encontrados a partir das requisições por DNS. Então, olha só, existem já pré-definidos alguns servidores. Esses servidores, ao serem contactados, eles enviam um menu, uma lista. Nessa lista, que é dinâmica, tem os caminhos para cada streaming de cada canal. Então, o balanceamento aqui acontece por esse refresh aí, né? Por esse envio desse menu ser dinâmico. Então, depois disso, são carregados os links dos canais no aplicativo do BTV, no Vivo TV. Então é isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de uma captura desses arquivos, que são, na verdade, arquivos, né? M38 aqui, com o nome do canal e como achar esse canal. Então tem informações aqui onde fazer o acesso para chegar nesse canal aqui. Então tem vários aqui. Isso aqui é um arquivo bem grande. Então esse é o menu. Sem isso aqui, se não tiver isso aqui, não funciona o sistema. Muito bem. Como é que fica a distribuição então desses servidores de streaming? Concentração maior no Brasil? Claro, depende, né? Estou fazendo aqui uma captura no Brasil, mas provavelmente se fizer em outro país, vai ter por detalhe de latência os mais próximos. Aqui aconteceu uma coisa estranha, né? Porque o volume de tráfego foi distribuído, tem vários IPs de vários locais que forneceram informações. Mas nesse caso da captura, teve como origem Bangladesh. Então aqui foram os IPs que apareceram somente na parte de streaming, certo? Os que enviam informações, ou enviam os streams, enviam os dados mesmo, o vídeo. Então grande parte aqui está concentrado no Brasil, mas tem Estados Unidos, esse cara aqui, desculpe, aqui, Bangladesh, foi que mandou mais volume. Mas vejam, se eu ligasse esse BTV, talvez aparecesse coisas aqui na Turquia, na Áustria. Bom, em nuvem, pode estar em qualquer lugar. E aí, fazendo um zoom aqui no Brasil, então, concentração maior aqui, São Paulo, né? Rio, Paraná, tem uma quantidade maior, né? Onde tem aqui os amarelos aqui, são os que tem mais. E esses azulzinhos aqui são 1 ou 2 IPs que participaram aí desse envio, né, de informações. Lembrando, esses caras aqui são hospedados em serviços de colocation ou serviços de VPS, de hospedagem. Aqui estão os AS, né, os nomes desses caras. Então a gente tem aqui Telefônica Brasil, esse cara aqui que é em Bangladesh, muita coisa fora do país, né, Estados Unidos. Então esses caras todos são os que os BTVs conectam para poder ter acesso aos vídeos. Bom, considerações finais aqui, né? Podia ficar um bom tempo falando sobre todas essas questões, mas a ideia aqui é só fazer uma apresentação sobre como isso aqui funciona. Do ponto de vista de rede, qual é a preocupação para quem trabalha com rede nisso? A questão do consumo de tráfego. Nos provedores, isso é a maior reclamação que existe, é em relação à qualidade da internet, mas
quando se usa esses tipos de serviço, lembrando que são serviços onde existem, né, centenas de servidores que fornecem os streamings, alguns caem. Nas minhas capturas aqui, tiveram uns 6 ou 7 casos ali em 10 minutos, que mudou o servidor, caiu, certo? E entra outro no lugar. Então o que acontece para a pessoa que está assistindo? Vai cair, a pessoa vai voltar, entrar de novo e vai achar outro servidor que tem aquele mesmo canal. Vai ficar fazendo isso. Mas assim, esse serviço de PTV, não necessariamente o BTV, possui características similares, usando um hardware dedicado ou com o uso de um app. Então, os protocolos são os mesmos, certo? A arquitetura é a mesma. Então, provável que as origens sejam as mesmas também. Talvez seja tudo uma única coisa, certo? Então, quem lá coleta as informações via satélite deve fornecer isso aqui para diversos integradores de hardware aí, para isso fazer isso funcionar, e para apps também. Então, a identificação das origens dos servidores de streaming é simples. Isso é bem simples. Agora, a identificação dos encoders pode ser realizada a partir do servidor de streaming. Então, a caixinha conecta nesses servidores aqui. Isso aqui é fácil de ver. Agora, quem origina realmente os vídeos, aí já não é tão difícil. Desculpe, não é tão fácil, né? Vai ter que, a partir dos servidores aqui que recebem desses caras, é que descobrir a origem. Detalhe assim, ó, sem esse menu de canais, o sistema fica indisponível. Então, se não se receber essa listagem de onde ficam os canais, não vai funcionar esse sistema. Então, a busca por DNS dos indexadores e portas UDP altas, na captura aqui, eu peguei 40.010. Se repetiu. Então, esse 40.010 aqui é onde se busca a listagem dos canais. Então, tem que trabalhar com DNS aqui, tem que trabalhar com as portas, tem que identificar o tráfego analisando Layer 7, mas é possível fazer bloqueios se for necessário. Mas em resumo, assim, ó, não é um sistema amador, é um sistema muito bem organizado e escalável, né? São milhões dessas caixinhas aí. Se pensar numa escala global, deve ser centenas de milhões, talvez, dezenas de milhões desses equipamentos aí conectados, provavelmente numa mesma estrutura. Então, esse é o tráfego IPTV. Especificamente aqui a análise foi feita do dispositivo BTV.